Liderança orientada pela neurociência nos processos de upskilling para a formação de equipes de alta performance e direitos autorais. Estudo e pesquisa Professor Roberto de Oliveira. Janeiro de 2026. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Em um cenário em que a obsolência de competências se acelera e a pressão por resultados se intensifica, organizações que desejam equipes de alto desempenho precisam de uma liderança capaz de transformar a aprendizagem em performance sustentável. Este estudo aprofunda linhas de pesquisa aplicadas e de alta demanda corporativa, integrando neurociência, campo que estuda o sistema nervoso e como o cérebro sustenta a atenção, emoção, memória e tomada de decisão, psicologia do trabalho e educação de adultos, para orientar programas de desenvolvimento com maior eficácia e menor desperdício. O foco recai sobre upskilling, termo em língua inglesa que significa aperfeiçoamento de competências, isto é, elevar o nível de habilidades já existentes, como estratégia central de produtividade, inovação e adaptabilidade, com ênfase em equipes de alta performance, expressão associada a alto desempenho, isto é, resultados consistentes com qualidade e colaboração. Ao traduzir evidências científicas em práticas de liderança, o artigo demonstra como segurança psicológica, gestão do estresse, desenho de aprendizagem e coaching podem reduzir retrabalho, aumentar retenção do conhecimento e fortalecer a autonomia responsável. Para empresas e entidades, o valor prático é direto. Palestras e treinamentos baseados neste modelo favorecem mudanças comportamentais mensuráveis, cultura de aprendizagem e execução disciplinada, sustentando o crescimento com saúde ocupacional, engajamento e resultados. Resumo: este artigo analisa como a liderança orientada pela neurociência pode qualificar processos de upskilling no contexto organizacional, com o objetivo de formar equipes de alto desempenho de maneira sustentável, ética e mensurável. Parte-se do problema de pesquisa: de que modo líderes podem transformar evidências sobre atenção, emoção, memória, motivação e tomada de decisão em práticas efetivas de aprendizagem no trabalho, reduzindo a distância entre treinamento ofertado e competência incorporada. O objetivo geral consiste em propor e discutir um arcabouço crítico de liderança aplicada ao desenvolvimento de competências, articulando teorias contemporâneas sobre aprendizagem, segurança psicológica e motivação com contribuições clássicas da administração e da psicologia. Metodologicamente, trata-se de um estudo teórico-analítico, fundamentado em literatura científica e relatórios técnicos recentes, com contraposição de achados, limites e implicações práticas. Os resultados da análise indicam que programas de upskilling tendem a falhar quando desconsideram carga cognitiva, variabilidade emocional, contexto social da aprendizagem e condições de prática deliberada. Evidencia-se que líderes funcionam como reguladores do ambiente de aprendizagem ao estabelecer metas claras, promover feedback formativo em linguagem acessível, organizar rotinas compatíveis com a atenção humana, diminuir ameaças sociais e fortalecer a autonomia com responsabilização. Discute-se ainda o risco de reducionismo biológico e a necessidade de evitar neuromitos, preservando rigor conceitual e conformidade com princípios de privacidade e proteção de dados, especialmente quando são utilizados indicadores digitais de aprendizagem. Conclui-se que a liderança orientada pela neurociência, quando traduzida em práticas organizacionais consistentes e avaliadas por evidências, favorece maior retenção de conhecimento, colaboração e desempenho, além de orientar agendas de pesquisa futura sobre mensuração de impacto e desenho instrucional em ambientes de trabalho híbridos. Palavras-chave: neurociência aplicada, desenvolvimento de competências, aprendizagem organizacional, segurança psicológica, equipes de alto desempenho, liderança. Introdução. Mudanças tecnológicas, reorganização do trabalho e pressão competitiva tornam o desenvolvimento contínuo de competências uma condição estratégica para organizações públicas e privadas. Relatórios internacionais recentes descrevem um cenário em que lacunas de habilidades crescem e a requalificação se converte em prioridade para produtividade e empregabilidade. World Economic Forum, 2023.
OECD, 2021. Apesar disso, persiste um paradoxo conhecido no campo do treinamento e desenvolvimento: amplia-se o investimento em capacitação, mas os ganhos reais em desempenho e transferência para o trabalho nem sempre acompanham o esforço, gerando frustração, desperdício e ceticismo. Em linguagem direta, treina-se muito e aprende-se menos do que se anuncia. Ao mesmo tempo, acumulam-se evidências de que a aprendizagem não é apenas exposição a conteúdo, mas reorganização de comportamento sustentada por atenção, prática, memória, emoção e contexto social. A neurociência, compreendida aqui como o conjunto de áreas que investigam mecanismos biológicos e funcionais do sistema nervoso, contribui ao esclarecer limites e possibilidades da atenção humana, o papel do estresse na aprendizagem e a relação entre recompensa, motivação e persistência. Sapolsky, 2017, Damasio, 2018. Entretanto, a incorporação dessas evidências ao cotidiano organizacional exige tradução cuidadosa, para não produzir simplificações indevidas. Como alerta uma crítica recorrente na literatura, o uso acrítico de termos cerebrais pode gerar aparência de cientificidade sem efetividade, elevando o risco de decisões mal informadas. Diante desse cenário, formula-se o problema de pesquisa: como a liderança pode aplicar, com rigor e prudência, conhecimentos consolidados sobre processos cognitivos e emocionais para fortalecer programas de upskilling, aperfeiçoamento de competências e formar equipes de alto desempenho sustentado e colaborativo, reduzindo a lacuna entre treinamento e prática. O objetivo geral é analisar e propor um arcabouço de liderança orientada pela neurociência para orientar processos de aprendizagem corporativa, articulando evidências contemporâneas com fundamentos clássicos de comportamento organizacional, motivação e desenvolvimento de pessoas. Como objetivos específicos, busca-se discutir fatores que favorecem retenção e transferência, examinar o papel de segurança psicológica e clima de aprendizagem, e apresentar implicações éticas e gerenciais para desenho e avaliação de programas. A justificativa é acadêmica e prática. Do ponto de vista científico, o tema exige integração interdisciplinar para evitar reducionismos. Desempenho não se explica apenas por técnica, nem apenas por cérebro, mas por sistemas de trabalho, cultura, liderança, emoções e incentivos. Do ponto de vista organizacional, a relevância é imediata. Programas de desenvolvimento com baixa transferência geram custos ocultos, ampliam rotatividade e corroem confiança. M. Edmondson sintetiza uma parte central do desafio ao afirmar que ambientes de trabalho que punem erro e dúvida tendem a bloquear a aprendizagem. Em suas palavras, a segurança psicológica não significa ser gentil, significa criar condições para dizer a verdade. Edmondson, 2019, p. 13. Assim, a liderança torna-se eixo de mediação entre conhecimento científico e execução cotidiana, favorecendo ambientes onde aprender seja viável e onde performance não seja obtida à custa de exaustão. DESENVOLVIMENTO. A formação de equipes de alto desempenho depende de uma combinação de competências técnicas e socioemocionais, rotinas de coordenação e um sistema de aprendizagem contínua. Programas de upskilling se diferenciam de treinamentos pontuais porque exigem progressão estruturada de domínio, com avaliações, prática em contexto real e atualização constante. Relatórios da OCDE enfatizam que a aprendizagem ao longo da vida se torna requisito para participação econômica e inovação, e que desigualdades de oportunidade de aprendizagem tendem a se ampliar quando organizações não estruturam trilhas consistentes. OECD, 2021. O desafio, portanto, não é apenas ensinar, mas construir condições para que o aprendido se converta em ação competente. Sob perspectiva neurocientífica, 3 ideias possuem especial utilidade quando traduzidas com cautela para o mundo do trabalho. A primeira é que a atenção é recurso limitado e sensível a ameaças e distrações, não se aprende bem em estado de alerta social contínuo. A segunda é que memória se consolida com prática espaçada e recuperação ativa, e não apenas com exposição repetida, por isso, conteúdo sem aplicação tende a evaporar.
A terceira é que emoção influencia a aprendizagem, pois modula significado, priorização e persistência. Sapolsky demonstra, com base em literatura biológica e comportamental, que estressores crônicos deterioram funções executivas e favorecem respostas automáticas, o que impacta diretamente a aprendizagem complexa e tomada de decisão sob pressão. Sapolsky, 2017. Em termos organizacionais, isso implica que programas de desenvolvimento que ignoram sobrecarga e medo de julgamento podem produzir participação aparente e aprendizagem real reduzida. Nesse ponto, o papel da liderança se torna decisivo. Liderar orientado pela neurociência não significa administrar cérebros, mas desenhar contextos que respeitem limites humanos e ampliem condições de aprendizagem. Isso se materializa em práticas concretas, clareza de metas, comunicação que reduza a ambiguidade, rituais de revisão que promovam recuperação ativa do que foi aprendido, e gestão do erro como fonte de melhoria e não como humilhação. A literatura sobre segurança psicológica oferece sustentação robusta. Uma meta-análise indicou associação consistente entre segurança psicológica e aprendizagem, desempenho e comportamentos de fala franca, sugerindo que equipes aprendem melhor quando o risco interpessoal de participar é menor. Frazier e colaboradores, 2017. Newman e colaboradores, 2017, reforçam que o construto se relaciona com compartilhamento de informações e aprendizagem em equipe, embora dependa de contexto e de práticas de liderança. Um equívoco frequente em iniciativas de capacitação é tratar a aprendizagem como evento e não como processo. A liderança orientada por evidências desloca o foco do treinar para o aprender no trabalho, estabelecendo ciclos de prática, feedback e reflexão. Nesse sentido, a contribuição de Boyatzis, Smith e Van Osten, 2019, é particularmente útil ao discutir coaching com compaixão e aprendizagem ao longo da vida. O ponto central, traduzido para a linguagem organizacional, é que mudança sustentada é favorecida quando a pessoa se percebe segura, compreendida e desafiada com propósito, e não apenas pressionada por métricas. Há, portanto, uma articulação necessária entre exigência e cuidado. Alto desempenho não é sinônimo de tensão permanente, e sim de execução consistente com energia renovável. Outra dimensão decisiva é a motivação. A teoria da autodeterminação enfatiza que qualidade da motivação depende da satisfação de necessidades psicológicas básicas, como autonomia, competência e vínculo. Ryan, Deci, 2017. Em processos de upskilling, isso significa que impor trilhas padronizadas sem personalização tende a gerar adesão superficial, enquanto oferecer escolhas responsáveis, metas progressivas e apoio social amplia persistência. Para o líder, a implicação prática é dupla. Primeiro, desenhar desafios calibrados, pois desafios muito fáceis não geram crescimento e desafios inatingíveis geram desistência. Segundo, transformar a avaliação em instrumento de aprendizagem, e não apenas de controle. A literatura sobre expertise complementa esse raciocínio ao mostrar que desempenho superior se constrói com prática deliberada, isto é, prática intencional focada em pontos de melhoria, com retorno rápido e repetição estruturada. Erickson e Poole, 2016, popularizam esse conceito em linguagem acessível, enfatizando que progresso depende menos de talento, e mais de método, metas e correção contínua. No contexto organizacional, prática deliberada requer tempo protegido, tarefas de complexidade crescente e um líder que sustente o processo mesmo quando resultados iniciais oscilam. Sem esse suporte, o programa vira consumo de conteúdo, e não desenvolvimento de competência. Quando o foco é formar equipes de alto desempenho, além do indivíduo, importa o sistema de coordenação. A ciência do trabalho em equipe indica que resultados dependem de comunicação, liderança distribuída, modelos mentais compartilhados e capacidade de adaptação. Salas, Reyes e McDaniel, 2018, destacam que equipes eficazes precisam treinar não apenas tarefas técnicas, mas também processos de coordenação, como monitoramento mútuo e apoio entre membros. Em termos aplicados, isso sugere que upskilling orientado à performance coletiva deve incluir simulações,
práticas de tomada de decisão e revisões pós-ação, para transformar conhecimento individual em competência do time. Um aspecto muitas vezes negligenciado é a arquitetura do ambiente de aprendizagem. Em contextos corporativos, frequentemente se espera que pessoas aprendam em meio a interrupções contínuas, agendas lotadas e múltiplas prioridades. Sob ótica neurocognitiva, isso é contraproducente, porque fragmenta a atenção e reduz consolidação de memória. Lideranças orientadas por evidências podem ajustar o desenho do trabalho, por exemplo, criando janelas de foco, reduzindo reuniões redundantes e priorizando práticas curtas e frequentes de revisão, em vez de eventos longos e raros. O ponto não é romantizar produtividade, mas reconhecer que aprender exige espaço mental e temporal, e que o cérebro não é um dispositivo de alternância infinita sem custo. Além disso, deve-se abordar o risco de neuromitos, isto é, crenças populares sobre o cérebro que não se sustentam cientificamente e, ainda assim, orientam decisões. Promessas de treinamentos que reprogramam o cérebro em poucos dias, ou explicações que atribuem desempenho apenas a uma área cerebral específica podem induzir decisões pedagógicas inadequadas e, pior, responsabilização injusta do indivíduo. A liderança orientada pela neurociência, em sentido rigoroso, é justamente o oposto do simplismo, consiste em reconhecer evidências, limites de generalização e necessidade de avaliação contínua. A neurociência oferece probabilidades e mecanismos, não profecias individuais. Há também implicações éticas e normativas relevantes. Programas de aprendizagem atuais frequentemente utilizam plataformas digitais que coletam dados de participação, tempo de estudo e desempenho em avaliações. No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709, 2018, estabelece princípios de finalidade, necessidade e transparência no tratamento de dados pessoais, o que impacta diretamente o desenho de métricas de aprendizagem e o uso de analíticos educacionais. Mesmo quando dados não são sensíveis, práticas de vigilância excessiva podem aumentar ansiedade e reduzir segurança psicológica, contrariando o próprio objetivo de aprender melhor. Assim, a liderança precisa alinhar governança de dados, comunicação clara e consentimento organizacional, evitando que indicadores se tornem instrumentos de punição. Do ponto de vista de gestão, um arcabouço de liderança orientada pela neurociência para upskilling e alto desempenho pode ser descrito como um conjunto integrado de decisões sobre contexto, método e cultura. No contexto, o líder ajusta a carga de trabalho, prioridades e condições de prática, reduzindo ruído e ameaças sociais. No método, promove ciclos curtos de prática e feedback, com metas progressivas e aplicação em problemas reais, evitando excesso de teoria descolada da tarefa. Na cultura, reforça a segurança psicológica, aprendizagem com erros e colaboração, reduzindo competição destrutiva. Esses pilares se reforçam mutuamente. Prática sem segurança tende a virar exposição, segurança sem método tende a virar conforto sem progresso, e método e segurança sem alinhamento ao trabalho tendem a virar aprendizagem estéril. É necessário, contudo, manter uma análise crítica. Nem toda intervenção, inspirada no cérebro, melhora desempenho, e nem todo alto desempenho é desejável se for obtido com adoecimento. A literatura contemporânea enfatiza a necessidade de sustentabilidade humana no trabalho, isto é, desempenho que preserve saúde, vínculo social e sentido. Nesse sentido, a contribuição de Edmondson, 2023, ao discutir falhas bem analisadas é útil para redefinir maturidade organizacional. Organizações que aprendem não são as que erram menos, mas as que detectam, discutem e corrigem melhor. Em tradução direta para o cotidiano, isso significa que líderes devem substituir a cultura de culpados por uma cultura de causas, sem abrir mão de responsabilidade. Esse equilíbrio, quando bem conduzido, favorece upskilling com autonomia responsável e alto desempenho com cooperação. Conclusão. Este artigo analisou como a liderança orientada pela neurociência pode fortalecer processos de upskilling e sustentar a formação de equipes de alto desempenho, articulando evidências contemporâneas sobre atenção, emoção,
memória e motivação com fundamentos de aprendizagem organizacional, segurança psicológica e desenvolvimento de pessoas. Retomando o problema de pesquisa, conclui-se que a transformação de treinamento em competência não depende apenas de conteúdos de qualidade, mas de condições concretas de aprendizagem no trabalho, amplamente mediadas por práticas de liderança e por desenho organizacional. Os principais achados interpretativos indicam que ambientes com ameaça social elevada e sobrecarga crônica reduzem aprendizagem complexa, ciclos de prática deliberada, com feedback formativo e aplicação contextual, aumentam retenção e transferência, e segurança psicológica funciona como condição de possibilidade para que pessoas exponham dúvidas, testem novas habilidades e aprendam com erros sem medo de humilhação. A liderança, portanto, atua como reguladora do ecossistema de aprendizagem, convertendo ciência em escolhas de gestão, como priorização, organização do tempo, qualidade da comunicação e coerência entre avaliação e desenvolvimento. Como aplicações práticas, recomenda-se que organizações tratem upskilling como trilha progressiva com prática estruturada e tempo protegido, e que líderes sejam treinados para conduzir conversas de desempenho com foco em aprendizagem, estabelecer metas claras e criar rituais de revisão e melhoria contínua. Recomenda-se também governança ética de dados de aprendizagem, em conformidade com a LGPD, evitando métricas punitivas que corroam segurança psicológica e inviabilizem o próprio desenvolvimento pretendido. Para pesquisas futuras, sugere-se aprofundar estudos empíricos que comparem modelos de liderança em diferentes setores e culturas, com mensuração longitudinal de transferência, desempenho e saúde ocupacional. Também se recomenda investigar quais combinações de práticas de liderança, desenho instrucional e tecnologia educacional produzem maior impacto em competências complexas, especialmente em contextos híbridos e de alta variabilidade. Em síntese, liderança orientada pela neurociência, quando aplicada com rigor, prudência e avaliação, pode elevar a efetividade do upskilling e consolidar alto desempenho como resultado sustentável, colaborativo e eticamente responsável. Referências bibliográficas. 1. Anderson, Lauren W. Creflo, David R. Org. A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing, a Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. New York, Longman, 2001. 2. Bandura, Albert. Self-Efficacy, The Exercise of Control. New York, W. H. Freeman, 1997. 3. Barré, Lisa Feldman. How Emotions Are Made, The Secret Life of the Brain. Boston, Houghton Mifflin Harcourt, 2017. 4. Boyatzis, Richard E. Smith, Melvin, Van Osten, Ellen. Helping People Change, Coaching with Campus.